Olá, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu tinha prometido um videozinho para vocês, né, para finalizar a correção das tarefas de história, né, sobre a Era Napoleônica. Lá no dia 17/5, se vocês olharem o Class, né, tem algumas atividades que eu tinha solicitado para vocês. Nós começamos a corrigir essas atividades na quarta-feira, não conseguimos terminar, então eu vou terminar com vocês aqui agora, como eu já havia prometido, através de um videozinho, né? O que faltou foi, a partir da página 127, na página 127 eu pedi para vocês fazerem a questão 3, tava lá no Class, né, como eu comentei. A questão 3 pergunta o seguinte: o que levou Napoleão a decretar o bloqueio continental? Então, o que levou ele a decretar o bloqueio continental foi a dificuldade em ele conseguir atacar militarmente a Inglaterra. Por quê? Qual era o objetivo do bloqueio continental? Que já era para vocês lembrarem. O objetivo do bloqueio continental era enfraquecer a Inglaterra economicamente, né? Já que militarmente o Napoleão não estava conseguindo ter acesso à Inglaterra. O que o bloqueio continental, qual era a ideia que ele trazia? Proibir outros lugares de comercializar com a Inglaterra, ameaçando esses lugares de invasão. E o exército napoleônico, ele era muito conhecido, então muitas nações ficaram temerosas, né, em comercializar com a Inglaterra. Ele sabia que essas nações ficariam temerosas, né? Então, o que levou Napoleão a decretar o bloqueio continental foi a dificuldade de conquistar militarmente a Inglaterra. E aí o bloqueio continental, que proibia outros lugares de comercializarem com a Inglaterra, essa falta de comércio, de compra e venda que prejudicaria a Inglaterra, né, que enfraqueceria a economia da Inglaterra, deixaria todos ali numa situação bem complicada, e isso já seria suficiente, já seria algo útil para Napoleão, né, enfraquecer a economia da Inglaterra, quebrar a Inglaterra. Essa era a ideia do bloqueio, né? Então, o que leva ele a decretar o bloqueio foi a sua dificuldade de conquistar a terra da Inglaterra, né? Na página 128, eu pedi para vocês responderem também, e eu pedi a letra C, e a letra C dizia assim: explique a frase de Napoleão: assim como há apenas um Deus, em um estado deve haver apenas uma justiça, né? Explique essa frase. O que ele quer dizer com assim como há apenas um Deus, em um estado deve haver apenas uma justiça. Ou seja, a justiça ela não deve ter lados, é isso que ele quer dizer. Deus, ele tem a sua justiça e ela é igual para todos. Então, Napoleão sugere aqui que para o Estado a justiça seja igual para todos, não haja diferença entre pessoas, a mesma lei e as mesmas penalidades e também os mesmos direitos, eles são para todos, independente da posição social, independente da religião, que nesse contexto aqui na Europa mandava algumas coisas ali, influenciava algumas coisas. Então, o que ele quer dizer é apenas uma justiça. Essa justiça ela deve ser realizada de forma igual. As pessoas devem ser vistas de forma igual perante a lei, ok? A próxima questão era da página 131 e eu pedi a questão 1 e 4. Né? A questão 1 era referente a um textinho, né? Questões 1 e 4 são referentes a um textinho. E nesse textinho diz o seguinte: no dia 22 de junho de 1812, um inflamado discurso de Napoleão era proferido ao seu exército no quartel na Polônia, isso na página 131. E aí esse discurso diz o seguinte: soldados, a Rússia jurou eterna aliança com a França e guerra à Inglaterra, porque a Rússia tinha combinado com a França, né? A França conseguiu apoio com a Rússia de ajudar a fazer pressão com o bloqueio continental e quebrar a Inglaterra. Então ele diz: a Rússia jurou eterna aliança com a França e guerra à Inglaterra. Hoje, ela viola seus juramentos. Além disso, não se dispõe a dar explicação alguma para sua estranha conduta. Marcharemos adiante, atravessaremos o Iêmen, levaremos a guerra ao território da Rússia. Ela será gloriosa para os exércitos franceses. Isso é o que Napoleão Bonaparte diz.
diante da situação ali quando a Rússia dá para trás e resolve não apoiar mais Napoleão no bloqueio continental contra a Inglaterra. E aí eu pedi as questões 1 e 4 para vocês. E a questão 1 dizia o seguinte: segundo o discurso de Napoleão, qual motivo levou a França a atacar a Rússia? Segundo esse discurso desse textinho aqui, o que fez Napoleão resolver atacar a Rússia? Ele resolveu atacar a Rússia porque a Rússia descumpriu o acordo que eles tinham. O acordo que eles tinham era a Rússia ajudar a França, né, a manter o bloqueio continental firme, ou seja, ameaçando outras nações, né, manter esse bloqueio continental contra a Inglaterra. A questão 4 que eu pedi foi: qual foi a estratégia usada pelos russos para vencer o exército francês? Explique-a. Os russos, a gente até conversou sobre isso em sala, eles usaram a estratégia da terra arrasada. Que estratégia era essa? Os russos, eu lembro que até o Gabriel, ele tinha comentado, né, sobre esse recurso também em sala. Os russos, eles iam recuando e conforme os franceses iam, né, prosseguindo, os franceses não tinham rios para usar água ou lagos, porque os russos acabaram por poluindo, as plantações, as terras estavam destruídas, as plantações estavam inutilizadas, os animais foram mortos. Conforme os russos iam recuando, eles iam destruindo a terra e os franceses iam prosseguindo na tentativa de alcançar os russos, né? Então, qual era o objetivo? Era fazer com que o exército francês não conseguisse se sustentar, né? Com toda aquela terra arrasada, sem ter acesso para suprimentos, mantimentos, os franceses, eles levaram, né? Levaram uma surra aí nessa batalha. E também por conta da questão do frio, que é bem rigoroso na Rússia, né? Mas a estratégia que eles usaram aqui foi a estratégia de terra arrasada, que tem aqui no livrinho de vocês, tem uma anotação sobre essa estratégia. Na página 129, fala sobre a estratégia que a Rússia usou para derrotar os franceses, né? Lembrando que os franceses resolveram atacar a Rússia porque a Rússia furou com o acordo dela lá em ajudar os franceses a segurar o bloqueio continental, né? A botar pressão ali no bloqueio continental. A próxima questão que eu pedi está na página 136. Na página 136 eu pedi para vocês a questão 1. Essa questão era referente à página 135, né? Na página 135 ali a gente vê algumas obras que foram providenciadas durante o governo de Napoleão, e Napoleão considerava isso importantíssimo, né? E eu peço que vocês leiam esse textinho da página 135, porque na verdade já era para ter lido para fazer a atividade que eu pedi no dia 17. Mas vocês lendo esse texto aí da página 135 e da página 136, tem ali a questãozinha 1 que eu tinha pedido para vocês, né? E diz assim: por que Napoleão se importou tanto com a construção de monumentos na capital francesa? Por que Napoleão se importou em construir, né, em desempenhar tanto dinheiro como empenho, como o trabalho que é, né, levantar essas obras aqui? O que ele fez, né? Por que ele quis levantar essa construção desses monumentos, né? Porque para Napoleão, a construção de obras monumentais exaltava o governo dele, né? Exaltava a grandiosidade do governo, o poder do governo, a organização do governo, e isso trazia um ar sofisticado, vamos dizer assim, imponente, importante para esse governo, dava uma cara para esse governo, né? Então, não só para o governo, mas para a pessoa dele, né? Isso, de alguma forma, marcava que, né, essas obras aqui, no conceito dele, marcariam que são obras monumentais, desenvolvido no governo de uma X pessoa, que é Napoleão, e essa pessoa seria lembrada por aquilo que ele desenvolveu, por essa marca que ele deixou, não só como pessoa, mas também aquilo que ele realizou no governo dele. E até a gente viu, né, que qual é a linha que ocorre aí entre Revolução Francesa e Era Napoleônica. Finalizamos aqui a resposta da última questão, né? Mas só para fazer uma linha aqui. A gente viu que a Revolução Francesa,
o que ela mais ia contra, né, era contra os governos absolutistas, né? Foi isso que a Revolução Francesa ela levantou. E quando Napoleão entra no poder, de certa forma a Revolução Francesa ela acaba ali. E todos aqueles ideais, eles existem, claro, eles já estão espalhados por toda a Europa, não só na França, mas de certa forma Napoleão vai meio que contra tudo aquilo que a Revolução Francesa trazia. A gente conversou sobre isso em sala também, porque a Revolução Francesa ela trazia essa ideia de ir contra o absolutismo, mas o que Napoleão faz? Depois ele se nomeia, né, se declara imperador da França, né? E aí existe aí uma lei, a lei que ele determina, ele cria lá o Código Civil Napoleônico, né? Então, a gente vê que Napoleão, ele tem algumas ideias e posicionamentos autoritários, que aí acaba linkando como a forma que era o governo absolutista dos reis na França, mas também ele traz leis fundamentais para a população naquele momento, leis do direito civil, né? Como, por exemplo, o Código Napoleônico, ele estabelece ali, a gente até estudou sobre isso em sala. Então é isso, ok, pessoal? Como eu já comentei com vocês em sala, leiam o conteúdo de vocês, leiam os textinhos sobre Revolução Francesa e Era Napoleônica. Parece muito conteúdo, uma coisa absurda, mas entre esses textos, esse conteúdo, tem também muita atividade, tem também outros textos, né, que não são essencialmente sobre aquele assunto ali. Então estude a parte exclusiva sobre Revolução Francesa e Era Napoleônica, né? Tem também esse livro, ele é bem coberto de imagens, então às vezes a gente olha assim, acha que é um conteúdo, são 500 páginas para estudar, mas se tu for compactar mesmo, não é tudo isso, porque tem muita imagem, tem muita gravura, tem muito tudo entre as páginas, tem muita atividade, enfim. Então assim, estude as atividadezinhas que a gente fez sobre Revolução Francesa e Era Napoleônica, estude, faça leitura desses textos aqui, procure na internet alguns videozinhos para vocês assistirem, que vai dar uma ajudada, né? Se as anotações que vocês fizeram, né, durante as explicações, se vocês fizerem anotações durante as explicações em sala, isso também vai ajudar vocês, ok? Beijo a todos, bom fim de semana e tchau, tchau!